de onde eu vim e para onde eu vou. Aqui você vai encontrar testemunhos super especiais de vida, com jornadas especiais que mostram então o momento deles do agora eu sei quem Deus me criou para ser e a missão que Ele me deu. Para a gente começar então, queria que os nossos convidados especiais se apresentassem. Fernando e Célio, tá, já apresentei o nome, mas eu quero saber um pouquinho mais de vocês antes da gente começar. Oi, meu nome é Fernando, eu tenho 24 anos. Atualmente eu moro em Aquidauana, cidade aqui próxima de Campo Grande, 120 quilômetros. E nasci em Guarulhos, mas eu cresci em Aquidauana, fiz faculdade em Campo Grande, passei um período em Florianópolis, onde tudo aconteceu, e hoje estou novamente em Aquidauana, vivendo uma vida no campo, vamos dizer, com a minha vazia. Ah, que legal. E você, Célio? Eu morei a vida inteira em Cuiabá e eu fui ateu a vida inteira. Ainda vai fazer 3 anos agora, né, que eu conheci Jesus. E recentemente vim morar em Madison, fiz essa mudança para cá. Deus fez uma série de milagres e me trouxe para ficar com meu filho aqui no campo e ficar mais perto dele também. Ai, que ótimo. E quanto tempo você está de conversão? Vai dar 1 ano, não é? Vai dar 1 ano em setembro. Nossa, que legal! Então, gente, vocês já viram que a gente tem grandes histórias recentíssimas. E o que é muito importante falar, e também fica o agradecimento, a gente está gravando aqui de Madison. Então, se você ainda não conhece, vai no Instagram, Madison, Escola Madison, vai lá seguir. Também não esquece de seguir aqui a gente no YouTube, @GYC no Instagram também, e compartilhar, porque eu te garanto que vai ser bom. E coisa boa, você já sabe, deve ser compartilhado. Então, compartilha. Queria agradecer também aqui o pessoal que está ajudando, em especial o Marcos. Muito obrigada, Marcos, desde já. Bom, pessoal, então assim, pra gente começar contando um pouquinho mais de vocês, você poderia fazer uma oração pra gente, sério, pra gente engatar assim realmente. Sim, vamos orar. Oremos. Pai querido, muitíssimo obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos, Pai, estarmos num lugar tão alegre, tão especial. Pai, pedimos que Teu Espírito esteja agora conosco e guie esta conversa, Pai, para que possamos honrar o Teu nome e fazer para que mais pessoas possam compreender o Teu amor. Por favor, esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Agora sim, foi tudo mais estratégico para você ficar até aqui curioso. Mas brincadeira dessa parte, queria saber de vocês, qual que foi o momento que vocês tiveram na vida, pode ser os dois, vão conversando aqui, é um bate-papo. Qual que foi o momento que vocês falaram, agora eu sei, agora eu entendi quem Deus é na minha vida e, enfim, pode contar a história também, estamos aqui para isso. Eu ia falar para você começar, como você é uma pessoa mais antiga. Eu vim primeiro, né? Você é o irmão mais velho. Demorou bastante tempo. Eu entendi que eu era ateu aos 13 e eu fui entender que Deus era real aos 33, então foi um processo muito longo. E mesmo quando eu tive algumas experiências sobrenaturais com Deus, eu ainda assim não conseguia acreditar. Eu precisei de uma sequência de eventos que foram aos poucos quebrando as muralhas do ceticismo ao meu redor. E foi um momento muito intenso, porque eu comecei a ficar até temeroso da ideia de que, nossa, talvez Deus realmente exista. E a ideia de que Deus existe é algo tão extraordinário. E eu não sei se quem já nasceu crendo percebe isso, a magnitude que é descobrir Deus. Então, foram vários eventos, né? E eu costumo dizer que Ele fez eu amar Ele mais e mais e mais, até que chegou um momento que eu amava tanto a Cristo que eu não conseguia negar Ele. E isso vai fazer 3 anos agora. E foi aqui em Madison, inclusive, que aconteceu todo esse processo. Que incrível a ajuda de Deus. Comigo foi um pouco diferente, mas eu cresci numa família evangélica de uma parte da minha mãe e do meu pai já, digamos que ateu, católico não praticante, vamos dizer. E nesse período foi um grande processo onde eu vivia a deriva sem realmente acreditar em algo. Não diria ateu como nosso amigo aqui, mas não tinha o conhecimento de Deus, acreditava em algo criador, uma energia. Do nada acreditava que não tinha vindo, mas não no Deus verdadeiro, no Deus vivo, no Deus Jesus Cristo. E foi uma série de processos ao final da minha faculdade, principalmente, que se intensificaram até eu chegar a Jesus Cristo. Foi um processo de entender a verdade absoluta até entender o amor absoluto, o amor verdadeiro. Então foi um processo até chegar lá. Nossa, que interessante, porque querendo ou não, o Célio foi o caso do ateísmo,
o do Fernando foi do gnosticismo, né, que é bem similar assim, e você vê que o ponto que combina é entender qual que é a verdade, né? E como que foi esse processo para vocês? Porque aí vem o que eu soube nos bastidores, que eu só ouvi uma palavra modelo, fiquei curiosa para saber, e não me contaram. Então, ó, estamos aqui junto. Mas também sei da sua história assim. Como que foi entender essa verdade e, principalmente você, sendo jovem, como que foi entender que a verdade não é relativa, que existe uma só verdade, que hoje em dia você pode tudo, você pode fazer o que você quiser, onde você está valendo. E pra você, Célia, como é que foi nesse sentido de saber, falar assim, calma, então não é nada do que eu entendi que era aos meus 13 anos. E como que com 13 anos você chegou a essa conclusão? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é bem aquele momento que você para pra pensar, será que aquilo que os pais me falaram é real? E, embora minha mãe lesse historinhas para mim da Bíblia e tudo, né, tivesse alguma coisa ali, eles também eram bastante seculares, assim como seus pais também. Seu pai, né, que você falou. E não foi colocado em mim o profundo conhecimento de Deus. E hoje eu percebo que isso é o que nos blinda das mentiras, né, do inimigo. E quando a gente não tem essa fortaleza, né, do conhecimento de Deus, a gente vira um alvo fácil. E naquela época eu parei e pensei, puxa vida, eu acredito nisso? Eu percebi que não. E assim, à medida que eu ia pensando mais sobre o assunto, mais eu ia ficando bem convicto da não existência de Deus. E eu era meio ativista, assim, no primeiro momento, né? Aí, enfim. É interessante, porque essa questão que você colocou, e até com o que o Fernando falou, é a importância dos pais serem coerentes dentro de casa. Não sei se vocês conhecem, é maravilhoso, o Dr. Eric Walsh, ele é gringo, e ele falou que a maior parte dos jovens, que inclusive saem da igreja, o motivo principal é que os pais não são coerentes dentro de casa. Aí eu falei assim, tá, mas o jovem tem a ver com isso tudo, porque um dia você vai ser pai, você vai ser mãe, você tem que ser coerente dentro de casa. É verdade. Né? Então, pra você ver como não é uma coisa que aconteceu lá atrás, você vai deixar. Não, mas são aprendizados que a gente vai tendo até pra saber como lidar no futuro também, né? Exatamente. E foi o que o Célio disse. Quando a gente não tem princípios bem estabelecidos, né, a gente vive a deriva como se fosse um barco seguindo a correnteza, porque a gente não tem algo no qual a gente se fundamentaliza. No entanto, todavia, como você falou a respeito dos pais, que eles formam o seu caráter, eles dão seus princípios. E eu agradeço muito a Deus, mesmo que meu pai ou minha mãe não seja fundamentada na verdade, eles têm princípios da verdade, porque a sociedade traz isso, a sociedade brasileira, com os princípios cristãos ainda. E a minha educação, mesmo em vista dos intempéries da vida, foi uma educação responsável, baseada em princípios e valores que eu tenho certeza que culminaram para eu conhecer Jesus Cristo nesse momento. Então eu sou muito grato a eles, independente de todas as situações que aconteceram. E foi exatamente essa questão de eu me sentir à deriva, não tendo realmente um alicerce, a falta de propósito, não digo que um vazio, eu tinha a noção de quão boa era a minha vida. Eu era bem grato, mas a falta de propósito me levou a encontrar o fundamento dos princípios, dos valores morais que é Jesus Cristo. Então, o que você falou que é muito interessante, que embora eu não tenha tido a melhor criação nesse sentido, sementes são plantadas. E essas sementes servem para que a gente não desvie totalmente do caminho. E eu sei pessoas que tiveram uma criação muito parecida com a minha, mas nem essas sementes foram plantadas. E daí elas ficaram completamente assim, sem norte mesmo. E eu vejo que existem rumos que elas escolheram que eu não escolhi por causa dessas sementinhas. Né? Exato. E como no culto hoje foi apresentado, Deus deixou em nós imputado no fundo da nossa consciência, como nosso grande amigo Henrique hoje nos ensinou e nos conduziu na palavra, e intrínseco em nós todos. Então, tinha meu pai, tem no meu pai, tem na minha mãe, e eles puderam passar para mim também, e tem em mim, isso despertou, e foi a sementinha, como você disse, que chegou ao conhecer o grande nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa, muito bom. E assim, só pra fazer um parênteses, você que tá no site falou assim, como assim não surgiu o Henrique? O Henrique é um amigão nosso. E a gente tá aqui na escola de Madison de um mês, a primeira turma de evangelismo de um mês. E aí ele passou uma aula sensacional sobre santuário. Se você quiser saber sobre a escola de missões da escola, né?
para você aprender mais, é só você ir lá no Instagram, Escola Madison, tá bom? Eles estão patrocinando a gente também. Mas é interessante essa questão que vocês falaram, porque elas ligam muito em relação ao propósito, né? Que você falou que é muito forte. Então agora eu sei para onde eu vou, o meu propósito de vida, né? E você falou que você teve isso depois da faculdade. Porque, querendo ou não, até pela minha experiência, você fala assim, não, até a faculdade, meio que eu já sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu vou pra escola, tenho que me formar, eu tenho que fazer uma coisa da minha vida, aí depois só Deus sabe, literalmente. E como que foi isso pra você, assim, de você falar assim, nossa, mas você falou também que tinha várias coisas acontecendo na sua vida, mas o que te motivou a seguir, ir atrás de um propósito? Você fala assim, nossa, eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu tenho bastante coisa na minha vida. E sério, é que eu tô indo por partes, você entendeu? Eu tô indo com duas histórias ao mesmo tempo. Mas que um momento vão se ligar. Exatamente. Tem um ponto. A gente vai chegar. No questão assim, sério, como que teve esse momento, porque a sua história eu conheço, mas tem gente que está em casa que não conhece. Como que você chegou nessa de precisar também, de uma certa forma, de um propósito? Porque chegou num momento que... No começo, eu acho que começou mais como uma espécie de brincadeira, porque eu vi os crentes falando de Deus e eu pensava... Eu achava estranho, mas chegou um momento que eu pensei assim, vai que eu estou errado, né? Vai que esses caras estão certos, estão vendo algo que eu não estou vendo. E eu queria saber o que era isso, né? E ele falou, como é que faz então para saber se Deus existe? Eu tentava saber se Deus existia, né? Tentei ir na igreja, tentei ler a Bíblia, várias coisas. Mas ao longo da vida, o que vai acontecendo é que, aos poucos, você chega num momento em que você começa a ver aquilo que Salomão fala em Eclesiastes. Chega um ponto onde você começa a perceber os ciclos da vida e você percebe que não tem nada de novo. E a hora que você percebe isso, você percebe o vazio. Porque quando você tem 18 anos, você não consegue enxergar isso. Tudo é novo, tem muita coisa nova vindo. Então você não sente falta de um propósito. E aí a hora que você percebe esse ciclo repetitivo, nossa, isso cria um desconforto enorme. E, assim, eu lembro que tem um momento que eu entrava no Instagram, era sempre os mesmos posts, as mesmas piadas, os mesmos jogos, os mesmos filmes, e daí você começa a ficar louco com isso. E problemas da vida também. Eu percebi, Deus permitiu que muitas coisas ruins acontecessem e eu não entendi nada. Mas quando Ele veio, eu olhei para trás e pude entender o plano dele. Ele deixou que todos os altares da minha vida, todos os ídolos que eu tinha, desmoronassem. E quando todos eles caíram, foi que eu estava pronto para encontrar com Ele. Então foi necessário que isso acontecesse. E eu tive exatamente uma destruição dos meus altares, mas de uma forma diferente da dele. A dele foi dessa maneira, a minha já... Deus me tirou da minha rotina, da minha vida confortável que eu tinha, me mandou para um outro estado, para uma mudança brusca de vida, saindo da zona de conforto, usando, vamos dizer, o meu próprio ego de querer crescer e ganhar reconhecimento em novos ares e ganhar dinheiro, mas do que eu queria, ele me mostrou o que eu precisava. Então ele me tirou disso para me levar para ele. E foi maravilhoso isso, o caminho milagroso que ele me levou até lá. E assim, conta pra quem tá em casa para entender um pouquinho mais. É que eu sei quando eu estava conversando com ele sobre isso. Você estava aqui no Mato Grosso, isso. E aí você foi para Floripa para tentar para crescer nesse sentido que você falou, não é? Exatamente. Como eu cresci aqui da UANA, quando eu tinha 18 anos, 18 para 19, eu estava terminando o Instituto Federal, técnico informático, eu fui de tudo, né? Eu fiz de tudo, vamos dizer assim, porque, como eu disse, a gente não tem um propósito, eu nunca tive um sonho, vamos dizer, nada me brilhava os olhos ao ponto de falar, pô, eu quero isso, eu quero exatamente isso. Então eu fazia o que estava ao meu alcance, eu ia fazendo tudo o que eu poderia. Gostava de conhecer, de aprender, de questionar tudo. Então, terminei o ensino médio e fui para a faculdade, 5 anos de faculdade. Mas após quase perto de terminar a faculdade, eu já não via... Começou a me questionar cada vez mais. Aconteceram coisas na minha vida, meu avô faleceu, isso abalou muito na questão de olhar para a vida também, voltar novamente a refletir o que eu refletia antes e acabei perdendo essa questão de refletir por conta da rotina da vida, ficou muito no automático. Parei um pouco de refletir, mas após essa morte, esse falecimento do meu avô,
eu acho que despertou novamente um questionário. E a vida? O que é a vida? O que é a vida? E é só isso? E eu vou terminar aqui a faculdade, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro? E começou a surgir essas questões. E eu continuei pesquisando, continuei buscando. E o primeiro start que veio é exatamente isso que você abordou no começo, da verdade. A verdade é absoluta. A verdade sendo absoluta, tem um caminho que é correto. E tem um caminho, e os caminhos é mentira. Só tem uma verdade, né? Só tem uma verdade. A verdade é absoluta, porque a verdade ser relativa quebra a palavra verdade. Porque não há relativismo na verdade. 2 mais 2 é 4. Se todo mundo falar que é 4,1, pode o mundo inteiro falar que é 4,1. Mas não é. Não é verdade. A verdade é absoluta. E ele se deu bem nessa história, né? Porque nós dois vamos por caminhos separados, assim. Pelo que você estava falando, você teve muita coisa que o mundo tinha para te oferecer, mas isso não satisfez a sede, e daí você acabou indo para Cristo, né? E eu não, eu fui mais duro, né? Eu tive que tomar umas pancadas até finalmente cair de joelho. Até quando eu estava conversando contigo, eu tive essa sensação assim de, nossa, você é que nem a mulher samaritana, sabe? Porque a mulher samaritana, ela tinha o coração de uma criança. Ela acreditou com facilidade, sabe? E eu ficava com isso na cabeça quando eu me converti. Bem-aventurado aquele que crê sem ver, sabe? Porque não precisa passar por sofrimentos desnecessários. Então é muito legal isso, sabe? Ver se o caminho pode ser mais curto, pode ser mais clean, né? Pode falar, se você quiser falar alguma coisa. Não, pode continuar. E a gente continua construindo até chegar no final do testemunho. Tá, beleza. Então, assim, ó, dentro do que eles conversaram, tem uma frase que eu gosto muito. Muitos caminhos podem chegar a Roma, mas só um caminho pode levar a Cristo. Então, isso é muito importante, isso é muito especial para a gente ter em mente, né? Então, não existem várias filosofias que podem te levar para o mesmo Deus. Não, existe um Deus só, né? E dentro do que vocês estavam falando, que é muito legal, que você também comentou, que durante o seu momento de, assim, que você começou a entender as verdades, você não simplesmente aceitou. Você fez mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa é importante para você prestar muita atenção, porque você também tem que fazer isso. E ele já vai explicar, tá? Nada absurdo, calma, respira. Mas é muito interessante porque faz a gente avaliar o que Deus espera de nós, um culto racional. Exatamente. Como eu estava dizendo, foi um processo para chegar até esse momento. Eu vou construir para chegar até esse momento, mas foi um processo. Então eu acreditava que existe um Deus criador, onipotente e onisciente, por conta da verdade ser absoluta. E a partir disso, comecei, por influência também de amigos, das circunstâncias da vida, a orar para Deus. Muito tempo atrás eu não orava mais. Eu nunca orei de verdade, nunca soube orar, mas eu orava às vezes. Isso já é um começo. E eu tinha deixado de orar há anos, eu não lembrava a última vez que eu tinha orado. E eu comecei a orar agradecendo a minha vida e pedindo para Deus me mostrar a verdade. E aproveitando, o que te fez começar a orar? Já fazia tanto tempo que você não orava. É exatamente isso, as circunstâncias, alguns amigos, aconteceram muitas coisas e amigos ao meu redor também se chegaram a Cristo nesse momento. Entendi. Eu tenho um amigo muito especial que fez parte muito desse momento, chama Matheus Arruda. E ele teve um encontro com Cristo primeiro. E ele já era de família que já conhecia Jesus Cristo e tudo mais. Então ele foi ali um apoio muito grande nesse meu trajeto, principalmente no início. Então ele falava, existe a verdade e a mentira, existe o bem e o mal, pede para Deus tirar as vendas dos seus olhos. E eu, como a gente confia num amigo, a gente tem um relacionamento íntimo, é verdade, vou fazer isso. E eu acredito em Deus, eu vou começar a fazer isso. E pedia isso, agradecer a minha vida, mesmo que eu estava numa vida mundana, fazendo todas as coisas erradas, vamos dizer, eu ainda agradecia a Deus com gratidão, porque sabia do mundo ao redor e de como minha vida era privilegiada, se eu olhasse para ela, e pedia para ele tirar as vendas dos meus olhos e mostrar a verdade, o certo e errado, o bem e o mal, tudo mais. E aí foi um processo. Comecei a entender e me aproximar e vi que para chegar a Deus, o único intermediador é Jesus. Ninguém vai a Deus senão por Cristo, né? E depois, ainda não tinha crença de Satanás, do mal, sobre isso. eu não acreditava que existia Satanás, porque, lógico, pela construção que eu tinha desde antes, de ver pessoas colocarem culpa das próprias escolhas erradas em Satanás.
E a gente não tem que culpar ninguém, porque as nossas escolhas é nossas mesmas. Então eu tinha esse receio, mas eu entendi a relação entre o bem e o mal. E que na Bíblia, onde testifica de Jesus, fala de Satanás, fala do lado oposto do mal. Então isso aconteceu, eu comecei a acreditar nisso também e estava prestes a me formar e tinha prometido que ia mudar para Florianópolis após isso. Porque eu queria elevar a vida, ganhar mais dinheiro, aqueles desejos que... As promessas do mundo, né? Promessas do mundo, exatamente. E nesse momento, eu, em oração, continuei pedindo, comecei a me aproximar, falei com meu primo, o único adventista da minha família, e pedi uma Bíblia para ele. E ele me deu uma Bíblia e um estudo ouvindo a voz de Deus. Sabe qual que é? Só que era difícil você ter esse hábito de estudar, de ler a Bíblia, quando você nunca teve esse hábito. E ao aproximar, mas às vezes eu fazia e tudo mais, mas eu estava buscando aproximar. E antes de eu ir para Florianópolis, fui para Aquidauana me despedir da minha família, certo? E minha mãe falou bem assim para mim: filho, vamos na igreja comigo? Aí eu, tudo bem, estou querendo me aproximar de Jesus, vou ir na igreja. Fui na igreja com ela, era Santa Ceia, e nessa Santa Ceia eu me Só um parênteses, sua mãe não era da igreja. Eu sei que você já falou do seu primo, mas só para quem está em casa entender. Minha mãe é da Igreja Assembleia de Deus. Fui com ela na igreja, e era Santa Ceia, primeiro domingo do mês de julho. Fui à igreja e me senti tocado, porque eu estava sedento por Jesus Cristo. Por ouvir alguém falando, ouvir um louvor, ouvir algo, e naquele momento mexeu muito comigo. E aí... Por que você estava sedento por Jesus Cristo? Uma boa pergunta. Eu estava sedento por conhecer mais a Deus, a verdade. Isso surgiu da onde? Isso, de uma curiosidade racional ou de uma questão emocional? Você queria aquele consolo que você acha que podia encontrar em Cristo? Essa é uma boa pergunta. Nesse processo, eu simplesmente ansiava porque parecia que tudo estava dando certo na minha vida. E eu associava isso a Deus. Você está entendendo? Ganhei dinheiro, Deus. O que eu comentei a respeito de modelo é porque eu fazia tudo. Eu jogava futebol, era modelo, trabalhava como engenheiro de produção, terminando a faculdade, trabalhava como engenheiro de produção. Pô, minha vida era... Quem olhava assim... eu tinha tudo que eu queria. Não sei se pode falar aqui, mas o que eu fazia usava maconha e promiscuidade. Então, aos olhos do mundo... Você estava tudo em cima. E aí, era um ponto de tudo dando certo, a ponto de, tipo assim, coisas mínimas também darem certo. Exemplo, eu dei o exemplo da Helmas. Eu estava com vontade de comer Helmas, eu morava com 2 amigos, dividia a casa. E aí, a gente fazia compra juntos. Eu, tô com vontade de comer Helmas. Aí, a gente ia lá ver Helmas, 2 por R$10, exemplo. Aí meus amigos, não. E eu contava pra ele o que aconteceu na minha vida, sabe? Tipo assim, queria fazer alguma coisa de modelo. Aí surgia lá, vamos fazer uma propaganda na Anitta Shoes, vamos participar na Record, na TV, sabe? Coisa tudo caindo no seu tudo colo, que eu mesmo falava. aquelas coisas. Aí eu falava assim, eu descobri, eu tô muito próximo de Deus e descobri a senha do universo, sabe? Era nesse sentido, sabe? Deus trabalhando no ego, no próprio ego. Você tá entendendo? Agora... Mas você nesse lugar você sentiu falta. Excelente pergunta. E nesse lugar você sentiu falta. Não te bastou isso, não saciou a sede. Não, eu queria conhecer cada vez mais esse Deus que estava me dando isso. Nessa posição, as pessoas elas não querem Deus. Por que eu quero saber de Deus se eu tenho tudo isso? Não, mas ele colocou o que ele tinha por causa de Deus. E aí eu queria que todo mundo conhecesse Deus. Não entendeu. Juro. Interessante. Eu pedia para Deus, eu quero falar de você. E eu falava de Deus antes de conhecer Deus verdadeiro na Bíblia. Eu já estava falando, tipo assim, Deus é tudo, sabe? Emocionado. Porque eu estava meio que linkando isso a Deus, mesmo sabendo que não necessariamente era... A palavra que Deus falou foi importante. Emocionado. Emocionado, gente. Mas assim, ele acreditava em Deus, mas assim, quem é esse Deus? Não sei. Exato. A verdade já existia, era Deus, mas quem Deus era? Aí entra a identidade, de onde eu vim.
E aí? Exato. Aí eu pedi, depois que eu saí da igreja, que eu me senti muito bem ali, próximo de Deus, Santa Ceia foi boa, eu orei para Deus. Querido Deus, eu quero congregar em uma igreja. Antes eu era contra todo tipo de igreja. Eu não vou em igreja, não preciso de igreja, eu não vou dar dinheiro para pastor, nesse nível. E aí eu, conversando com meu amigo, não, você tem que congregar. A sua comunhão que você tem com Deus, você também tem que ter com os irmãos da fé e se alimentar um ao outro, edificar um ao outro. Aí eu, é verdade. Esse meu amigo foi seu primo ou foi seu amigo? Meu amigo, meu primo também. Mas é que era mais marcante quando esse meu amigo falava, não sei porquê, porque a gente estava mais próximo nessa época. E aí eu orei para Deus, Pai, eu quero congregar lá em Florianópolis. E a primeira igreja que eu for, que seja Santa Ceia. Por favor, me mostra a verdade, eu quero estar na igreja verdadeira. Você comentou que esse é o sinal, né? Assim, eu vou chegar na igreja e da primeira vez que eu for, se tiver Santa Ceia, eu sei que essa é a igreja verdadeira. É a igreja que eu tenho que estar, que congregar, que é onde vai falar do Senhor, onde eu vou aprender do Senhor, me alimentar. Porque eu queria conhecer mais Ele, sabe? Pois Deus, porque eu, como eu disse, associava aí. Sou tão abençoado, eu quero saber mais sobre Deus que é abençoado. Por que está me abençoando tanto? Sabe, gente? Mas que legal que tem a história dos leprosos, né? Que só voltou um. Então, mesmo nisso, né? Normalmente o pessoal está se dando bem, eles não querem agradecer. Então, é interessante como é que a gratidão te levou a Deus. É interessante porque ao mesmo tempo que ele fala que ele tinha todas as coisas e ele ficava mais feliz, ainda tinha o senso de propósito que ainda não tinha. Exato, esse era um bom ponto. Exatamente. Porque junto com isso tem que ser da verdade. Porque ainda não tinha senso de propósito. Exato. E isso eu acho que a gente teve junto, porque as pessoas encontram Deus por motivos diferentes. E comigo também foi assim, eu quero saber a verdade, qual é a verdade. Tudo pela verdade. Tudo pela verdade. E assim, você está disposto, né? Exatamente, disposto a tudo. Tudo pela verdade. Eu queria me entregar, eu falava, eu estou aqui, Deus, eu me entrego a ti. Falava desse jeito, me entrego a ti, quero te conhecer. Mas você não queria uma mentira confortável. Não queria. Sabendo qual era a verdade. Não queria, exatamente. Interessante. E o que te levou a ir numa igreja adventista, por exemplo? Não tinha tantas opções? Exatamente. Vamos chegar lá também. Já estamos chegando, na verdade. Perdão, que é complexo. Mas é interessante dar os detalhes, porque esse é um Deus de detalhes. E nos detalhes a gente vê os milagres. E fui para Florianópolis com esse objetivo fútil, vamos dizer assim, o meu querer, mas Deus estava preparando o que eu precisava. E aí eu cheguei lá e me instalei no centro de Florianópolis. E em Florianópolis, do centro, a igreja central ali da minha casa, eu olhei no mapa assim, 400 metros. Falei, olha que bênção, eu vou a pé. Deus é bom demais. E aí eu fui ao final de julho para lá. E então, chegando lá, eu falei, vou ir na igreja. Então, como na igreja da minha mãe, nas igrejas que eu sempre fui com ela, o primeiro domingo do mês é Santa Ceia. Portanto, todavia, olha a lógica, na igreja adventista, que o culto é sábado, provavelmente a Santa Ceia vai ser o primeiro sábado do mês. Aí você quis dar uma hackeada ali, né? Eu já vou ali, já vou. Dá uma dirigida para Deus. Tipo isso, porque eu queria conhecer a igreja adventista, por quê? Eu já conhecia as igrejas evangélicas, mas a do meu primo, ele me falava de uma maneira coerente sobre Deus, e eu adorava, lógica e racional. E o que me convence é a verdade, fatos, lógica, sabe? Algo racional. E isso me intrigava, então eu falei, eu só tinha ido uma vez na igreja adventista, e eu nem me lembrava, foi no batismo dele, 8 anos atrás. Então eu não me lembrava. Então eu falei, vou visitar a igreja adventista. Ele também me incentivou, eu vou visitar. Então eu vou dar uma hackeada, né, para ir na Santa Ceia da igreja adventista. Primeiro sábado do mês era agosto. Acho que era dia 1º, se eu não me engano, do ano passado, de agosto. Aí eu falei, vou dormir na sexta e vou na igreja amanhã. Só que eu tenho um problema com sono, assim. E aí eu não acordei. Acontece. Aí eu falei, não, perdi a Santa Ceia. Perdi a Santa Ceia. Olha que responsável. Com Deus, né? Mas beleza, eu falei, dei uma desanimada, mas continuei buscando, orando. Todos os dias eu orava essa mesma oração que eu disse, para tirar as duas olhos, mostrar a verdade e tudo mais. E dava às vezes uma lida na Bíblia. Passou outra semana, no outro sábado,
eu não fui na igreja. Aí no outro sábado, no 3º do mês de agosto, era meu aniversário, dia 17 de agosto. Ó, anota aí. 17 de agosto. Coloca aqui, ó. Tá pertinho. Nesse dia. Tá Coloca pertinho. parabéns pra ele. E manda um presente também. E eu tinha marcado de ir com uma amiga conhecer as praias lá de Florianópolis. Eu não tinha saído ainda, só trabalhava. A gente acha que vai mudar de cidade, vai ser mil maravilhas, só trabalhava, né? Não conheceu praia nenhuma. Mas aí nesse dia do meu aniversário eu falei, vou ir à praia à tarde. Mas na manhã eu não tinha nada para fazer. E estava me aproximando de Deus, queria congregar. Aí eu falei assim, quer saber, não tem família aqui, não tem nada, não conheço quase ninguém, só tenho compromisso para ir na praia à tarde, vou ir de manhã na igreja adventista. Vou conhecer a igreja. Então tá bom. Dormi, acordei, dessa vez eu acordei, mas cheguei um pouquinho atrasado, porque tinha que andar até assim. Aí eu cheguei lá e tinha 2 senhores recepcionando, uma senhorinha e um senhor, se eu não me engano. E aí eu achei muito calorosa a recepção. Feliz sábado, nossa, você é novo aqui, sabe, já querendo saber. Sentiu a genuína deles. Sim, legal. Querendo se importando. Você vê a importância de quem tá ali na porta, né? Ó, você. Ai, desculpa, rapidão, mas Fala. você que tá na igreja, cuidado, receba alguém. Você vê como é importante, como é especial. É muito, eu vou te falar a verdade, é muito, ainda mais eu que, sabe, sentindo a falta daquele tato humano, porque família longe e tudo mais, me acolheram muito bem. Eu entrei na igreja e fui sentar e eu olhei pra frente. Eu olhei pra frente assim e falei, não. A decoração, pães, vinhos, aí eu, que Deus é esse? Como pode? Aí eu já intrigado, né? Porque não via lógica por que aquele dia ia ser Santa Ceia. Não era primeiro sábado. Não era primeiro sábado do mês. Alguém avisa, gente, Desse jeito. Aí eu já perguntei ao pessoal, mas como assim que hoje é Santa Ceia? Aí eu perguntei, por quê? Por que não seria, né? Tipo, aí eu expliquei, igreja evangélica, domingo, primeiro do mês, sempre tem a Santa Ceia no primeiro domingo do mês. Eles, não, aqui geralmente é trimestre ou semestre. A gente está fazendo 2 por ano e olha lá. Aí eu, olha esse Deus de probabilidade. E isso me convence. Quais as chances, né? Isso é um milagre. 10 elevado a 53 impossível. Qual é a probabilidade disso acontecer? E o mais intrigante, em 2024, na Central de Florianópolis só teve uma Santa Ceia no ano. Que foi aquela que você foi no seu aniversário. Exatamente. Presente de Deus pra você. Exatamente. E a gente vê como a oração é poderosa. E Deus une os propósitos de oração. O meu grande amigo Zarif, que deu tudo bíblico para mim lá em Florianópolis, ele sempre falou, as bênçãos espirituais vêm a jato. Então eu queria muito conhecer esse Deus verdadeiro. O meu primo, no final do ano, orou muito por mim, porque eu chegava lá e contava as coisas que eu fazia do mundo, drogas e festas e vida, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e ele, como um conhecedor da verdade, reagia de uma maneira assim, na minha frente, tranquilo, mas no fundo ele, meu Deus, onde esse menino está indo? Preocupado, angustiado, e orou muito por mim. Então Deus me levou até aquele momento. No lava-pés, naquele dia, eu com o pé todo machucado de trabalhar com sapato na corretora de valores, estava lá esperando alguém querer lavar o pé comigo, porque eu não conhecia ninguém. Chegou um rapaz, ele vai ficar feliz que eu chamei ele de rapaz. Ele chegou e falou, oi, você tem alguém para lavar o pé? Eu falei, não, não tenho, mas meu pé está tudo machucado, não tem problema. Aí ele lavou meu pé, eu lavei o pé dele e eu colei nesse cara. Então, e a partir daquele dia, todo sábado eu estava na igreja. Nossa, que incrível. Todo sábado eu estava na igreja. Ele é a mesma pessoa que te deu estudo? Ele é a mesma pessoa que me deu estudo bíblico. E ele me contou depois, nos estudos bíblicos, que ele estava em oração há um tempo já. Porque o ministério dele sempre foi dar estudo bíblico. E ele já estava um tempo sem dar estudo bíblico e estava querendo, estava sentindo que estava esfriando. Porque o evangelismo mantém a chama acesa. É verdade.
E ele estava sentindo que estava indo na igreja como se fosse mais uma Coisa forma assim, formal, ou encontrar os amigos. E ele estava querendo alguém que fosse, que não fosse dali, que estivesse ali procurando Jesus fervorosamente e que não tivesse conhecimento de ninguém ali. E aí estava eu lá na porta com o pé vermelho, todo machucado, esperando alguém com cara de cachorro sem dono. E Deus preparou isso. E Deus preparou isso. União de propósitos. Uma pausa. Você tá chocado que nem eu tô chocada? Você já foi lá e compartilhou com seus amigos? Porque, gente, olha que coisa doida, que legal! Compartilha pro seu amigo, pra aquela sua amiga que você lembrou. Falou assim, ele precisa dessa mensagem. Pode continuar. O legal é que, assim, quando Deus responde essas orações, você vê que Ele não está respondendo para as pessoas, Ele está respondendo para você. É muito pessoal, muito específico para mostrar o quanto Ele ama você, né? E é muito legal quando a gente E ele usa as pessoas também, né? Que nem... para entregar o amor dele. Isso é incrível. A gente vê o agir dele, o zelo dele. E é tudo para a honra e glória dele, porque ele quer salvar a gente. Isso é maravilhoso. E não para por aí os milagres, sabe? Se eu fosse contar aqui, a gente ficaria horas e horas e horas e horas. Mas eu não tinha conhecido Jesus ainda, sabe? Eu não tinha conhecido Jesus ainda. Eu estava no processo. Então, daquele sábado em diante, eu não faltei mais. E no terceiro sábado, após eu começar a ir na igreja, foi que eu conheci Jesus de verdade. Foi que eu conheci Jesus de verdade. O que aconteceu? É muito bom contar isso, porque a gente parece que revive novamente. É muito bom! Porque já era setembro, né? Depois de 3 sábados, 17 de agosto, passou um sábado, o terceiro, acredito que foi no terceiro. E a gente estava estudando na escola sabatina, isso me brilhou os olhos muito na igreja adventista. A questão do estudo da escola sabatina, porque eu queria muito me alimentar da palavra de Deus, queria conhecer Ele, queria estudar Ele, e tinha isso na escola adventista, na escola sabatina. Na Escola adventista também tem. Também tem. Também tem. E por isso mesmo eu não queria faltar nenhum dia, eu queria o máximo de conhecimento, sabe? E aí, chegou nesse sábado de setembro, eu estava no Evangelho de João, a escola... A lição da escola sabatina. O tema? Eu acho que era o verbo... Não, era do adulto. Tá. Era dos adultos. Era o Evangelho de João, se eu não me engano, a lição do trimestre. Acho que provavelmente tiver, mas enfim. Eu acho que era vinculado. né? E aquilo para mim, eu nunca tinha escutado nada daquilo. Era incrível. E naquele dia, o professor, ou quem estava ali lecionando a escola sabatina, na semana inteira discorreu sobre o final ali de Jesus, onde ele já tinha ido falar com Pilatos, que mandou para Herodes, que mandou para Pilatos, que mandou para decidirem o povo entre Jesus. E ali eu consegui entender o que Jesus fez por nós, o que Ele passou por nós. Ali foi o primeiro contato do plano da redenção de Deus como nosso Senhor e Salvador. Como Ele nos justifica, como Ele nos cobre com o seu manto de justiça, como Ele nos concede a graça e nos reconecta novamente com Deus. E ali a lição foi, parece que para mim, e falando para mim, deixando claro quem era Jesus. E cada vez que eles falavam e eu começava a sentir, parece que o Espírito Santo me abraçando, e eu queria me derramar de chorar. E eu segurando assim, acaba, por favor, escola sabatina, acaba, por favor. Não podia chorar, né? Eu comecei chorando daqui. E ele falou, eu lembro até hoje, isso me marcou muito. Barrabás, se eu não me engano, significa filho do pai. E ele tinha o filho do pai falso e o filho do pai verdadeiro. E o povo, eu me senti o povo escolhendo Jesus, o Barrabás. Eu me senti aquilo, eu falei, ó, não. E Jesus sofrendo, pagando
porque eu estava escolhendo Barrabás, pagando por isso. Aí eu falei, não quero fazer isso com você mais, pai. Olha o que você fez por mim, a justiça que você sofreu. Sabe, isso veio tudo na minha mente de uma vez. E aí acabou a escola sabatina, eu geralmente ia devagar, conversava com meu amigo Zarif, eu só peguei, Saiu correndo. praticamente saí correndo, peguei, juntei minha Bíblia, minha liçãozinha e já saí. Saí chorando, derramando de lágrimas e liguei pro meu primo. Eu entendi. Agora eu entendi, solucionando. Agora eu entendi. E parecia. Eu já usei todas as drogas, vamos dizer, do mundo. Exagero muito, mas é nesse sentido. E nada se compara ao abraço do Espírito Santo. A sensação A de sensação de receber, receber né? o Espírito Santo. Não por emoção, mas por entendimento. Ele te traz o entendimento do quanto ele te ama. Da mesma forma que Cristo revela o Pai, parece que o Espírito Santo revela o amor de Cristo de uma forma muito íntima, né? Exatamente. Ele te envolve e se sente tão amado, e tão gostoso. E isso me lembra aquela parte de quando Jesus ele vem para cá, mas antes disso o Espírito Santo me envolve 3 vezes, né? Eu me lembro muito disso. E é a mesma coisa, o Espírito Santo ele vem e a gente sente isso. É um privilégio tão grande, é como você falou, a gente se sente abraçado. Isso é muito bom. É incrível e você se sente assim, esse amor que não tem como descrever, e você fala assim, nunca mais eu quero fazer Jesus pregar ele na cruz de novo, eu não quero mais, eu não quero mais fazer ele sofrer, os meus pecados recaíram sobre ele, eu não quero mais isso. Eu quero viver uma vida nova, eu quero ser transformado por Cristo, eu quero... O amor dele encanta tanto que parece que tudo o resto perde valor. Perde A gente valor. estava falando sobre isso ontem, que a gente entende o que Paulo falou, que todas as coisas considerei lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, e isso é tão real e literal, porque é tão extraordinário, e você começa a olhar para todo o resto, e nada mais importa. Nada mais importa. Eu quero retribuir esse amor, esse amor que o Senhor me deu, e essa é a pérola de dentro de Cristo. Eu encontrei, era isso o que eu estava buscando, o propósito que eu estava buscando. Era isso. Você entende? Era isso. Agora eu entendi, Pai, o que realmente importa. As coisas eternas realmente importam. Jesus falou assim, ele resumiu a lei em 2 coisas. Amar a Deus com todo o entendimento e todo o coração. Deus é eterno, as coisas eternas importam. E as pessoas podem ser eternas se elas crerem em Deus. As coisas eternas que importam. Deus e as pessoas desse mundo. Se você resumir, é Deus e as pessoas que importam nesse mundo. Aí você quer sair correndo e contar para todo mundo. Você tem que conhecer Jesus, por favor. Saber o sentimento. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu tô quietinha, gente, mas eu já chorei várias vezes internas enquanto eu escutava. Mas assim, que eu acho que é muito interessante, que você em nenhum momento você falou que você quer ir até Deus, no sentido de que vai ser uma obrigação. Vocês viram uma obrigação, que nem ele? Vocês viram e falaram assim, nossa, vou ter que ir até Deus? Não, ele falou com alegria, ele falou com... É isso que Deus espera da gente. Ir até Ele e reconhecimento de quem Ele é e do que Ele fez na nossa vida. Eu acho que isso é muito forte, muito bonito. Ele é o nosso maior prazer. E vocês querem compartilhar porque vocês provaram algo muito bom. Exato. É igual ir num restaurante incrível. Aí você quer que todos Seus amigos, os amigos, a família venham aqui experimentar desse restaurante incrível. Mas é que Jesus é tão mais que isso que eu não consigo. Não tem como comparar. Você não pode pegar e me forçar, mas por favor, você tem que vir. Abre a boca. Era desse jeito, é desse jeito. Nossa, que incrível. E assim, como que foi essa busca? É emocionante, não tenho o que falar. Mas assim, pensando como que foi no processo assim, ok, e agora? O que eu faço com essa verdade que eu tenho? Que você quer compartilhar? Beleza, vai estar aí. Mas e agora viver a minha vida? Como é que é vou viver a minha vida? Sabendo tudo isso. Então, você fez uma pergunta a respeito de testar antes Do culto racional. do culto racional. Porque, como a gente falou, a emoção existe, mas a razão está acima da emoção. E isso se une. Só que aí, a partir disso, eu continuei fazendo estudo bíblico, continuei buscando mais a Jesus, buscando suas verdades, e tudo que eu aprendia, eu não simplesmente, ele falou, então tá bom. Eu ia virar assim do Senhor.
Está escrito na palavra. Pesquisava. E tem um senso também assim de você quer saber mais sobre a pessoa que você tanto ama. Exato. Porque você não consegue falar assim, legal, eu vou fazer isso. Não, que mais sobre ele, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele gosta, você tem o tempo inteiro, né? Aí você vai na CPB, você compra todos os livros, aí você fala, nossa, isso não vai dar. Não é? Desse jeito. Eu ia pro trabalho e eu não estava pensando no trabalho. Eu estava pensando assim, eu quero estar o tempo inteiro aqui lendo sobre Jesus, aprendendo sobre Jesus, e por isso que o sábado foi muito fácil para eu entender. Porque é um tempo que você pode estar fazendo isso. Exatamente. Você quer fazer todo dia esse sábado, né? Exato. Era um fardo para mim a semana inteira. Aí chegava o sábado, meu Deus, obrigado. Aí acabava o sábado, Eu amei. E assim, é por isso que eu usei aquele dia a palavra. A gente fica apaixonado. É igualzinho quando você está perdidamente apaixonado por uma pessoa, você quer saber dela, só falar dela, só pensar nela, você não consegue fazer outra coisa. É verdade. É verdade. Não é? É muito bom saber compartilhar isso. O que é mais engraçado, esses dias atrás eu estava meio frustrado, né? Porque eu tentei falar com outras pessoas, mas logo eu descobri que não é tão fácil assim, né? Que você vai falar e as pessoas acham que você está doido. Ninguém acredita nisso. Né? E daí teve uma hora que eu falei, poxa senhor, mas será que eu sou o último convertido, né? Agora só o senhor vai voltar, né? Eu queria ver alguém assim, para eu saber que eu não estou louco, sabe? Eu queria poder ver outra pessoa passando por isso, né? Me mostre alguém passando por isso. E daí, eis que Henrique surge com ele ali em casa, né? Ele começa a falar, nossa, sim, é isso mesmo! Uau, então, a resposta de oração de novo. E daí eu fiquei tão feliz que eu vi ele falando. Eu falei, nossa, sou eu 2 anos atrás. Sabe, incrível poder compartilhar esse amor por Cristo da mesma forma. E falar essas coisas e saber que o outro te entende. Ele passou pela mesma coisa. Isso é muito bom. Muito bom. E assim, você comentando, tá, mas o que te fez ficar na igreja adventista? É isso. Essa era a pergunta. E após conhecer Cristo, essa conversão, ali, nesse momento de conhecer, de sentir o abraço do Espírito Santo, é a conversão real. Eu estava andando nesse caminho e virei para esse caminho. Então, ele me convenceu da justiça, do pecado, do juízo. Ele me convenceu de que o que eu vivia não era vida em Cristo. Então, ali eu comecei a deixar, não por mim, porque ele me capacita a deixar, a fazer renúncias de todas essas coisas que me levavam a caminhos de morte. Aproveitando esse gancho, antes da gente ir para essa pergunta que eu fiz agora, olha para aquela câmera, para aquele jovem, para aquela jovem. Meu, a pessoa está passando pela mesma coisa que você, quer que esteja na igreja, porque a gente sabe que tem a conversão de quem está dentro da igreja também. Quem está fora, o que você falaria para essa pessoa? A pessoa que ela quer saber a verdade, ela não sabe por onde começar, e ela acha que ela que vai fazer a mudança nela, e como que tudo isso funciona, ela tem esperança? Meu, ela passou 1 ano sem falar com Deus, por exemplo. Como que... Tem total esperança, porque a gente não olha pra gente, a gente olha pra Cristo. Então é esperança para todos. E é a coisa mais simples de todas. Porque é de graça. Essa graça é de graça. Custou um alto preço, o maior de todos, mas é de graça disponível para nós. E é só uma coisa: querer e pedir em oração. É simplesmente se entregar. Pai, eu quero te conhecer. Ele não nega. Tem um versículo que fala, se eu não me engano, em João, que Jesus está falando: aquele que realmente quiser fazer a minha vontade, conhecerá a respeito da doutrina, se ela fala de mim ou se fala de mim ou dos homens. Entende? Então, aquele que realmente quer fazer a vontade de Deus, quer se entregar, quer o conhecer, ele vai se revelar. Ele sempre fez isso. Ele nunca deixa nenhum filho desamparado. O maior desejo dele, a maior vontade dele é que todos nós sejam salvos. Ele fala que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele fala isso. Não tenho dúvidas. Em oração. Ele é um Deus pessoal, né? É um Deus pessoal, ele está aqui agora. E a gente pode conversar com ele, desabafar com ele, é nosso melhor amigo. Pai, eu quero te conhecer. Pai, eu quero que o Senhor me coloque no caminho certo, me mostre a verdade e a mentira, o certo e o errado. Tira os meus olhos. Eu quero estar perto de ti, conhecer a ti. Muito bom. E ó, a gente tem aquele verso também que fala que aquele que vai pai de modo nenhum eu lançarei fora. Então que a gente possa se apegar a essa verdade, né, também. Exatamente.
Bom, e continuando então, desculpa que eu fiz um parênteses, agora voltando, que você estava falando, como que você escolheu a igreja adventista? Você falou assim, não, ok, eu vou nela, que já foram várias, você quis ir nessa com o seu primo, mas tá, e por que essa? Por que você ficou nessa? Continuei estudo bíblico e cada verdade que eu estudando, cada assunto, fundamentos de crenças que são baseados no estudo bíblico, todo o estudo bíblico da igreja é baseado nos fundamentos de crença da igreja, que são baseados na Bíblia, única e exclusivamente bíblica. Mas cada estudo que eu fazia me entregava muito, eu ficava com um sorriso aqui, principalmente profecias, que é minha paixão, assim, e isso me confirmava cada vez mais a veracidade bíblica. E tudo que eu aprendia, eu chegava em casa, pesquisava e perguntava, não só para quem estava me dando estudo bíblico como o Zarif, mas para todas as pessoas que eu podia. E eu pesquisava em outras fontes, outras opiniões, outras questões, mas a gente tem que ir pelo lado racional e lógico, né, da questão. E Deus é Deus verdadeiro, Deus de amor, ele não se contradiz, então as coisas têm que realmente se encaixar em tudo. E muita oração também, porque a confirmação no final tem que ser de Deus. O Espírito nos faz entender, né? Exato, porque eu posso, por mim, buscar, mas se eu não... A gente pode ler a Bíblia em vão. Em vão, exatamente. Então a oração sempre é um ponto-chave importantíssimo. E é como você falou, mas o racional é o fundamento. Eu preciso compreender que isso aqui é a verdade. Não quero me sentir bem, isso aqui é a verdade. Exato. E daí, pelo compreender a verdade, eu sinto alegria de conhecer Cristo. Exatamente. Uma coisa vem depois da outra, né? Exatamente. E muitas vezes a pessoa, quando ela busca a emoção primeiro, ela acaba não experimentando a verdadeira alegria em Cristo, que é muito maior. Exato. E nesse período de estudo bíblico, de busca, a gente sabe, né? Quando a gente está buscando a verdade, Satanás não está preocupado com quem está fora. Ele quer desviar quem está dentro, quem está buscando, quem está na verdade. Então, aconteceram as coisas mais loucas na minha vida, na família, no trabalho, na parte financeira, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E também na parte espiritual. Tentando te atrapalhar. Tentando me atrapalhar, tirar o foco. Não é... Então, às vezes eu questionava, muitas questões eu questionava. Só que, e um que eu fiquei, assim, eu estava penando, estudando a parte do Testemunho de Jeová. E aí, eu ficava meio dividido. Claro, muito mais para Adventismo, mas isso será que realmente é certo? Porque a gente fica desconfiando como a gente é. Você falou que tinha muitas similaridades. Similaridades. É porque eles estudam a Bíblia também. Então eu falei, será que de primeira Deus já me sabe? Então a gente é meio desconfiado. Parece muita sorte, né? Assim, de repente falta de fé. Falta de fé. Porque ele me confirmou só 1000 vezes com milagres e coisas, mas ainda. Mas tem esse ponto, se a gente quer a verdade, tá, conheço Jesus, e agora, né? Vem essa outra parte. Qual das igrejas é a igreja verdadeira? A gente quer confirmar. Exatamente. E é desconfortável você buscar a verdade, você querer confirmar. Muitas pessoas não gostam desse desconforto. Ela já pega abraço, o primeiro, pronto, eu vou pensar que isso é verdade e acabou. A gente quer não, eu quero saber se isso aqui realmente é, né? Exato, exatamente esse é o ponto. E uma coisa que confirmou para mim, que eu não tinha dúvida que era verdade, é a questão do sábado em relação aos 10 mandamentos. Isso para mim estava nítido e claro que não tem como ser diferente disso. Então eu cheguei à conclusão para já discernir entre o Testemunho de Jeová e o Adventismo. Eu pesquisei se eles guardavam sábado e eles não guardavam sábado. Daí isso foi o limiar, já cortei essa parte, porque aí eu falei, então qual outra igreja aí guarda sábado? É isso praticamente. Só que muitas outras coisas davam aquela pulguinha atrás da orelha. Uma das coisas que é um assunto delicado que não deveria ser, porque assim diz o Senhor, está na Bíblia, e se a gente testa, a gente procura, a gente ora, que é a questão do espírito de profecia, né? E como que isso foi pra você? Que eu sei que a gente conversou um pouquinho da moça. Assim, como que foi isso pra você
E muitas vezes a gente encontra assim, mas a White já foi, ou mas o jovem vai entender isso, mas tem as filosofias modernas, por que ele vai se preocupar com isso? Como foi isso para você? Já que você está procurando, estudando e tal. A gente, a primeira regra de fé é a Bíblia, ali é a palavra do Senhor, assim diz o Senhor e acabou. E o Senhor, ele não muda. Ele, em todos os períodos, ele usou profetas, né, para conduzir o seu povo. E tem um salmo que diz, sem profecia o povo se corrompe. Né? E para o tempo do fim, um limiar desse tempo, tão importante, de preparação, de alerta, de autoclamor, de todas essas questões, não há dúvidas que ele mandaria sim um profeta. Mas é aí que está. Qualquer profeta? Qualquer um que se dizer profeta? Essa é a questão. Como eu acredito que é o profeta verdadeiro? Então eu vou à Bíblia. Na Bíblia está lá descrevendo como é o profeta verdadeiro, se fala de acordo com a lei do testemunho, se as profecias estão corretas, os frutos, e sempre todas as profecias se cumprem e tudo mais. Porque não essa é a questão, não é a pessoa, é Deus, é a mensagem de Deus ali. Sim. É a mensagem de Deus ali. Está em harmonia com a palavra? Não tem contradição? Não está indo contra algum princípio? Não está tudo em harmonia, está perfeito. Que bênção os frutos. Então a gente testa, bereanos, a gente testa tudo. Não é simplesmente aceitar, porque tal pessoa falou, porque ele... Não. Busquei, estudei, orei muito e não tenho dúvidas hoje em dia, graças a Deus. Mas continuo sempre em oração, em alerta, sempre. Né? E o estudo assim, porque às vezes a gente pode pensar, eu já sei, eu já estudei, já me batizei, já aconteceu as coisas, então tchau, não preciso saber de mais nada. Mas como é que é? Você continua estudando, assim, já sei tudo, então segue? Fonte inesgotável de conhecimento, né? Deus é um Deus, você sabe disso, a sabedoria de Deus, a gente nunca vai chegar na sabedoria de Deus, então a gente vai aprender eternamente. E não é diferente aqui, a gente, depois que a gente se converte, que a gente é justificado por Cristo, a gente começa a etapa de santificação. E a santificação é exatamente isso, você continuar buscando relacionamento em Deus, né? E como que você busca um relacionamento em Deus e conhecer cada vez mais Ele, ser íntimo dEle, andar nos seus caminhos, como Enoque andou, né? Falava que Enoque andava com Deus, e a gente tem que ser como Enoques aqui na Terra, andar com Ele. E para a gente fazer isso, no caminho do santuário, a gente sabe que está explícito isso na parte da santificação ali, é a gente exatamente continuar estudando a sua palavra, buscando Ele no estudo da palavra, em oração, evangelismo, né? Falar da mensagem para as pessoas. A gente tem que ter essa vontade, o coração queimando de querer que as pessoas conheçam esse Jesus que transformou a nossa vida, esse amor que nos transformou. Isso que você falou, que o conhecimento de Deus não acaba, né? É infinito. E é interessante que a gente consegue experimentar isso na Bíblia. Eu lembro que no passado eu achava que isso era uma teoria, assim, era um exagero. Tá bom, ele é bem complexo, mas uma hora acaba. Mas não acaba, porque a chave da compreensão é o Espírito Santo, e ele continua abrindo novas maneiras de compreender a Bíblia. Quando eu penso que não, se eu aprender mais esses 3 assuntos, fecha. Aprendo mais os 3 e abre mais um monte. Então, nossa, isso acontece mais algumas vezes e realmente você compreende que não tem fim. Não tem fim. É incrível. Incrível. Mas olha que interessante. Quando a gente tem o conhecimento da doutrina, a gente não é movido a levar a salvação para outras pessoas. A doutrina pela doutrina não quer dizer nada. Isso não nos impulsiona. O que nos impulsiona é o relacionamento. Experimenta, né? E isso traz essa satisfação tão grande que a gente se sente compelido a compartilhar com todo mundo, faz o nosso coração doer quando a gente vê que a pessoa não entende, ela está sofrendo, ela não estava sofrendo. Às vezes a gente vê que ela está em direção a se perder, né, ao abismo, e a gente fica doido querendo fazer alguma coisa, e a gente sabe que é alguém que Cristo morreu para aquela pessoa, e daí você fica angustiado porque você sabe o quanto que Cristo vai ficar feliz se aquela pessoa puder ver o caminho. Então é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, eu acredito que é subestimado.
o relacionamento. E essa é a palavra, até porque eu vou falar assim, eu falei no sentido de experiência, não que você vai ficar imaginando coisa louca de contemplação, nada disso. Porque também tem esse lado do emocionalismo que você vai dizer, vou fazer meditação, não tem nada a ver com isso. É de você realmente se relacionar com Deus. E aí entra um ponto importante. E até que ponto você sabe que é emocional e o ponto que é racional? Quando você está fundamentado na palavra, quando você está fundamentado na razão, quando você está fundamentado na verdade. Você sabe que aquilo é a verdade. E Deus responde, Deus ele corresponde à nossa busca. Isso é muito legal. E de novo, assim, precisa a mulher samaritana, né? Encher o coração de uma criança é muito mais fácil. Deus tem prazer em responder essa pessoa. É diferente do fariseu, do coração de pedra. Deus não tem prazer em responder essa pessoa. E às vezes, para essa pessoa ser salva, precisa passar por um processo muito mais doloroso e demorado, né? Então, puxa vida, nós possamos ter... E o que eu acho mais interessante, porque mesmo você tendo, né, a crença, você buscava pela verdade, então as duas coisas não são opostas, né? Ou seja, você não era crédulo, certo? Você, não, eu tenho a fé, eu tenho a humildade no coração da criança, mas eu ainda vou ser meriano. E é muito legal isso. Ver que isso é possível as duas coisas coexistirem. Exato. Porque o ponto é, para você realmente estar disposto a conhecer a Jesus, a primeira questão é você se quebrantar, você quebrar o seu coração, né? Estar disposto. Estar disposto, exato. Em humildade, é você reconhecer que você não sabe tudo. É você reconhecer que você precisa de Vai alguém. que eu estou errado. Vai que eu estou errado. Agora, se você sabe, acha que você sabe tudo, que você é suficiente... Mas você não precisa de Deus? Você não precisa de Deus. Você acha, na verdade, que não precisa de Deus. Nossa, que incrível. Tem mais algum ponto que vocês acham que seria interessante, assim, falar da história? Eu acho que é interessante falar como eu cheguei aqui. Justo, vamos nessa. Tá, depois que eu me converti lá em Florianópolis, e aconteceu todas essas questões, veio o Espírito Santo, parece, na minha mente, falando que eu tinha que voltar para Aquidauana. Eu que falei um dia, nunca mais vou voltar para essa cidadezinha. Nunca mais. Eu queria era no mundo, né? Mas eu sentia alguma coisa. E a minha vozinha morava na chácara, sozinha, e meu pai visitava lá todo dia, levava as coisas, mas mesmo assim não morava lá. E as pessoas precisam de uma companhia, né? Ainda mais quando está com certa idade. E eu conversava com ela, e toda vez que eu conversava eu sentia, na voz, no jeito de falar, nas falas, que ela falava assim, eu estou me sentindo sozinho, quero estar com alguém. E eu pedia para Deus, Deus, me manda uma resposta se é para voltar. E eu não queria voltar. O querer da gente, a gente não quer. E aí eu ficava, mas Deus, eu quero fazer sua vontade. Eu quero fazer sua vontade. Então me dá uma resposta, E eu orava sempre. Eu estava na busca, estudando muita Bíblia, e quando eu estudava a Bíblia, eu orava também. E uma coisa rapidinho. É bonito que o seu sentimento era assim, mesmo que eu não queira, Senhor, que seja feita a sua vontade, né? Exatamente. Eu acho isso muito importante. Exatamente. E aí eu, lendo a Bíblia, eu orava. Então, eu lia a Bíblia, estava vendo tudo novo, então toda vez eu falava, nossa, Deus faz isso, então eu vou orar por isso. Sabe? Tudo eu estava aprendendo novo, então eu orava toda hora. E aí, num momento, eu falei, vou orar. Na oração eu orei, Deus, me dá uma resposta, por favor, eu quero saber se eu tenho que voltar ou não. Aí eu voltei a ler e não é esse o contexto, mas exatamente eu voltei a ler, está escrito assim, volte aos seus familiares e eu te farei bem. Aí eu estranhei assim, né? Falei, será que isso é coincidência isso aqui? Mas sabe que quando a gente está em Deus, eu não quero ler coincidência, mas quando a gente conhece Deus, a gente sabe que para Deus não existe coincidência, né? Não existe sorte, né? É Deus. Mas mesmo assim, eu ainda relutante para voltar para Aquidauana. Relutante. Deus me mostra ainda, me dá sinal, não sei o quê. Eu queria ser igual a Gideão. Se colocar o novelo lá e tudo mais. Mas aí ficou claro. Eu falei com meu amigo,
eu tô orando pra Deus e aconteceu isso, mas eu não sei ainda. Ele falou, você não sabe? Você quer mais o quê? Você quer que Deus apareça pra você e fala, volta? Sabe? Aí eu falei, é verdade, meu amigo. E não só analisando essa questão, mas o contexto geral, né? Voltei. Eu, hoje em dia moro na chácara, vida no campo, e descobri o que realmente é, o quão gostoso é estar ali, presente com a minha vozinha e tudo mais. E uma coisa importante, o campo missionário da gente, as pessoas acham que a gente tem que ir para África, e eu vou para o país mais isolado do mundo, nas tribos que nunca conheceram, e vou ser um missionário. E na minha família, as pessoas não conheceram a verdade. O primeiro campo missionário é assim, ó, a gente é um indivíduo, começa pela gente, e aí vai aumentando, mas quem está mais perto da gente é a família. E se a gente não conseguiu nem ser missionário com a família, quem dirá fora? E isso foi acontecendo, voltei para lá no final de dezembro do ano passado, me batizei, comecei a congregar lá na igreja em Aquidauana, Central, me batizei dia 29 de março, ou maio, acho que foi março, e contei meu testemunho lá, meus amigos de Campo Grande foram, foi uma bênção, Deus, eu senti o Espírito Santo ali, porque eu não sou capaz de nada daquilo, e o Espírito Santo é quem capacita, senti o agir dele, que eu diminua para que ele cresça sempre, e continuei a busca, e a entrega, o estudo, a comunhão, o relacionamento, continuo todos os dias e quero continuar assim. E aí, a gente vai pedindo para Deus nos mostrar as coisas, nos conectar com pessoas. A minha oração era, Pai, eu quero estar próximo de pessoas, coloca pessoas ao nosso redor, coloca pessoas na igreja que estão dispostas a se entregar por Ti, que estão sedentas pelo Senhor, para nos edificarmos, estarmos em comunhão também, juntos. E foi aparecendo na minha vida. Lá eu estava me sentindo um peixe fora d'água, vamos dizer. Né? Mas aí Porque teve aquele aspecto, a gente até não comentou que ultimamente a gente conheceu Jesus, porque a gente queria falar de Jesus, quanto o tempo todo. E aí a gente descobriu que nem todo mundo gosta disso, né? Chegava uma hora que as pessoas ficavam meio assim, e agora? Vamos mudar de assunto, né? E tá bom. Vamos Espírito Santo. E porque a gente fica meio assim, né? E a gente acaba às vezes sentindo um peixe fora d'água, né? E às vezes a gente chega nos lugares e a gente espera que as pessoas vão estar no mesmo ritmo, as pessoas não estão no mesmo ritmo, e a gente fica um pouco confuso, mas aí quando a gente consegue encontrar um grupo de pessoas que são assim também, é um alívio muito grande. Obrigada. Exatamente. Eu falei pra ele, sabe o que você sentiu, que você chegou naquele lugar? A gente falou assim, às vezes a gente vai num retiro espiritual e a gente passa fome, espiritualmente falando. A gente tem que ir para um lugar, orar sozinho um pouco para ver se a gente consegue, né? E daí eu falei assim, cara, aqui é desse jeito. Você vai lá em cima, você pode falar de Jesus o dia inteiro, ninguém vai achar estranho. Todo mundo fala de Jesus o tempo todo. É só o que a gente fala. Assim, a gente fala do trabalho, mas assim, fora isso, é o nosso assunto. E para mim, eu lembro que no passado, né, mais próximo que eu me converti, era um alívio. Eu gosto de estar lá porque eu falo de Jesus o dia inteiro. E não é todo lugar que eu consigo fazer isso. É tão estranho quando a gente chega nos lugares, aí as pessoas querem falar de futebol, de emprego, de dinheiro, a gente fica assim. Exato. Tá bom, vamos falar disso. Exato. E eu estava lá em Aquidauana e eu orava muito a Deus porque eu queria falar de Jesus o tempo inteiro com todas as pessoas do mundo, mas como ele falou, não é em todo lugar. Então eu estava vivendo a vida normal, eu estava na chácara sozinho, buscava me alimentar espiritualmente sozinho também e as oportunidades que eu tinha. Só que eu não tinha conhecido as pessoas ainda, adventistas da mesma fé e tudo mais, a não ser da igreja ali, da Central. Mas aí, quanto mais a gente vai orando, vai pedindo, Deus vai atendendo as orações, eu fui conhecendo outras pessoas que, vamos dizer, está na mesma busca, na mesma vibe. Que te alimenta, né? Que me alimenta. Às vezes você não está tão bem, mas você vai atrás das pessoas, elas estão ali que você
nossa, eu precisava disso, né? E daí eu falei para ele, eu falei assim, ali eu entendi para que serve a igreja, né? Qual que é, por que a gente congrega, né? Porque quando a gente está entre os irmãos, assim, se funcionar do jeito que era para funcionar, né? Isso te alimenta e é muito bom. Muito bom. E como eu não tinha muito, nos ambientes que eu estava lá, eu buscava muito no celular, me alimentar também. Então eu fiz uma limpa no celular que antes de me converter era para outras coisas. Hoje em dia era só Deus, igreja e Deus e Jesus. E aí eu, vendo um vídeo lá, acho que era de Adventismo, aí apareceu um vídeo da Maiara, um que explodiu. Que eu acho que era ela e o marido e o filho, e a legenda escolha bem o seu parceiro, senão você virar no sábado sozinho na igreja, alguma coisa assim. Esse vídeo explorou e eu vi, aí eu cliquei pra ver qual que era o conteúdo do perfil. E eu gostei do conteúdo do perfil, porque eu postava sobre vida cristã, todas as questões aqui no campo. Aí eu falei, é uma coisa que eu tô querendo aprender também, me desenvolver, né, procurando sobre isso. E aí ela começou a postar de Madison. Aí eu vi Madison, segui. Aí Madison postou de UIC. Aí eu vi, segui, e eu não só vejo e sigo, eu pesquiso tudo sobre esse cara. Aí eu pesquisei, me admirei, e tudo isso foi 2, 3 semanas pra cá. Faz pouco tempo. Esse mês. Tudo isso foi esse mês. Aí eu conheci primeiro um casal de amigos do Henrique, Davi e a Diane. E eu gostei muito de conhecer eles, sabe? Aquela conversa que te alimenta, que os dois compartilham, assim, conversam, e o pessoal se reuniu, foi muito bom. Aí fomos num pequeno grupo na sexta, o Henrique foi, e aí eu conversei já, falei de Madison, que eu queria saber como que era, em oração eu estava pedindo para Deus que eu queria conhecer, que eu queria saber o que era, me aproximar, aprender, estar junto com as pessoas. E aí eu perguntei já, porque eu sabia que ele era envolvido com alguma coisa. Ele foi no acampamento da gente e falou sobre isso, se eu não me engano, sobre DYC, sobre o projeto e tudo mais. E eu tinha resquícios dessa memória, então eu falei, vou perguntar e ele vai falar. Aí eu perguntei, vocês conhecem DYC, sabe? Eu cheguei jogando verde para colher maduro. Aí ele já falou, aí empolgou, né? Ele falou tudo, falou de USC, de Madison, de tudo, aí todo mundo conversou e tudo mais. Ele falou, eu vou pra lá no domingo, você não quer ir comigo? Aí eu, como era a primeira vez que tava... Gente, eu jurava que vocês se conheciam há tempo. O Henrique falou que viu ele falando, empolgado, escreveu e falou assim, você conheceu o Célio, vem cá, eu não você conhecia ele. Eu acho que foi exatamente isso. Ele lembrou e ele falou, nossa, parece o Célio falando, vem cá, você vai conhecer amigo meu. E aí eu falei, putz, será que ele tá me chamando mesmo, né? Assim, aí fizemos um PG, lá, um pequeno grupo. Aí no sábado eles chamaram para ir numa reunião lá na fogueira, de oração, com os rapazes da igreja, das outras igrejas. Aí eu fui também, aí eu continuei conversando com ele, com o pessoal. Aí eu conversei com ele, é verdade aquele negócio de Madison lá? Você vai mesmo? Existe mesmo? Você tá me chamando mesmo? Aí ele falou, sim, e eu orando, né? Sei, todas essas questões, a gente coloca em oração, né? Tudo. E aí ele falou, não, é verdade. Eu falei, então tá bom, vou falar no serviço e vou ir. Então tá bom. Aí confirmei com ele e cá estamos. E uma coisa que a gente conversou ontem, eu falei assim, a coisa mais importante na fé é essa fé simples, né? A fé da criança. Às vezes o tempo vai passando, a gente começa a complicar demais as coisas, a gente às vezes perde um pouco a visão do que era no início, sabe? Eu comentei com ele alguns momentos que eu já tive, eu conheci pessoas com vasto conhecimento, pessoas que decoraram, não é versículos bíblicos, é livros inteiros da Bíblia. E eu conversando com a pessoa, empolgado, falando de Jesus, e a pessoa ficava olhando assim para mim, né? E eu falava, o que foi, né? Daí a pessoa ficava incomodada, e no final da conversa a pessoa falava assim, agora eu percebo o quanto que minha religião é teórica. A pessoa ficava assim, gente, eu não conheço Jesus. E eu falava, como assim você não conhece Jesus?
E é incrível isso, porque a pessoa ela chegava com esse vasto conhecimento, né? Falava, olha aquilo que eu sei. E você, eu gosto muito de Jesus. Eu sabia. Eu amo ele. Eu não sei mais nada. Mas sabe, a fé é simples. A gente não deve esquecer disso. Uhum. A gente não está dizendo que o conhecimento não é importante, ok? Sim. É importantíssimo. Muito Obrigada. importante. Muito Gravem o que importante. a Fernanda disse, é muito importante. O que ele está querendo dizer é que só o conhecimento teórico não basta, né? Tem que ter o prático também, né? Uhum. Isso é muito importante. Porque é exatamente isso. O Espírito Santo ele age de dentro para fora, né? Então, É o relacionamento primeiro, a transformação interna, a manifestação, os frutos, né? E é tão fácil a gente inverter isso, né? Exatamente. Começa no coração e isso. A gente se preocupa tanto em fazer alguma coisa, mas a gente não se preocupa em conhecer o Senhor que deu esse conhecimento, Exato. que deu o relacionamento, né? Exatamente, perfeitamente isso. Porque é do interior para o exterior. E às vezes as pessoas estão preocupadas com o exterior primeiro, antes de conhecer. Tipo, eu quero ir para a igreja, eu quero conhecer Jesus, mas eu tenho que mudar a minha vida primeiro. Meu amigo, sinto lhe dizer. É um tormento isso, né? Você não é capaz de nada. Eu não sou capaz de nada. É Jesus. E quando a pessoa tenta, isso é um tormento. É um tormento. Mas quando a gente anda com Ele, é um prazer. É um prazer, exatamente. E assim, o Espírito Santo ele é fonte de prazer. Ele não é só alguém que você vai porque você precisa, é prazeroso estar perto dele. A presença de Cristo é prazerosa. E assim, para quem não experimentou isso ainda, acredita. Fala, olha, eu não sei o que é isso, mas esses caras aí falaram, eu vou tentar descobrir, eu vou tentar orar, eu vou tentar buscar. Exatamente. Mas é incrível. Fala da experiência, já que você falou dessa questão do prazer, fala que os prazeres que vocês tinham antes, tipo, foi reduzido a nada, tipo, diante de Cristo. Obrigada. É verdade, você vai perguntar dele. Não, mas a gente teve uma ajuda externa maravilhosa, uma pessoa que soube do babado dos dois intimamente. Ele deu uma sugestão muito importante pra gente conversar. Como é que foi, então, entender essa questão do prazer de estar com o Espírito Santo em comparação com os prazeres da vida? Porque a gente falou muito assim, o que tem que fazer, né? Assim, às vezes a gente se preocupa muito com isso, mas também tem essa questão do aquilo que antes nos fascinava, hoje não tem efeito nenhum, se tornou sem graça. O mundo não consegue oferecer aquilo que Cristo oferece. E, assim, é isso, né? A gente precisa, assim, para quem não teve essa experiência, acreditar que a fonte de prazer que é Cristo é maior do que o mundo pode oferecer. E a gente experimentou isso de tal forma que o mundo hoje é sem graça, né? Sem graça. Como é que você mesmo falou que você usou muitas drogas e quando você compara, porque assim, existem pessoas lá fora que eu conheço gente que me fala assim, não, mas eu uso um monte de coisa, eu não preciso disso aí. E eu não tinha o que falar para essa pessoa, sabe? E daí ele vem e fala, não, eu usei e eu te afirmo. Não tem comparação, sabe? Porque é uma comparação direta. O que o diabo pode nos oferecer, o que Cristo pode oferecer com a presença dele. Exato. Porque a gente busca, como a gente não tem um propósito, como a gente não tem algo bem definido, concreto, onde eu quero chegar, sabe? Porque quando a gente conhece Jesus, a gente olha para Jesus e fala assim, Pai, eu não sou nada e preciso do Senhor e quero me aproximar de Ti, quero ser igual ao Senhor, quero refletir o Seu caráter, quero estar na eternidade contigo, sabe? As promessas te encantam, né? E você tem um sentido do porquê você faz todas as coisas. Mas faz sentido nele, faz né? sentido nele. E fora dele, a vida Fora dele, você fica buscando coisas para fazerem sentido na sua vida. Eu lembro de uma vez, eu sempre fui questionador, como eu disse, e no ensino médio eu comecei a ter aula de filosofia no Instituto Federal. Eita. E aí a primeira pergunta que eu fiz para o meu professor de filosofia, qual que é o sentido da vida, professor? 15 anos, 14. Aí ele olhou para mim assim, a vida não tem sentido, você tem que dar um sentido para sua vida. Aí eu falei, eu tenho que dar um sentido para minha vida. E eu pensando, tipo assim, eu não sei nem fazer um arroz e feijão. Eu vou dar um sentido pra minha vida. É mais ou menos nesse sentido, Sim, sabe? sim. Porque achar que a gente é capaz é a maior presunção de todas.
Porque se a gente dá um sentido, é uma mentira. É uma mentira. É uma ilusão, uma coisa que eu criei na minha cabeça. Daqui a pouco não existe mais. Não é apoiado, na verdade, não é real. E é por isso Mas é isso que a filosofia fala, muitos filósofos falam. E é por isso que eu buscava nessas coisas, como drogas, promiscuidade, ser reconhecido, diversão, prazeres imediatos, sentido, propósito. E é por isso que Salomão fala, né? Que o sentido da vida é servir a Deus. Servir. E daí às vezes as pessoas me perguntam qual é o sentido da vida. Eu falo, eu sei a resposta, mas eu não sei se você vai entender. Mas é simples assim. E ele fala, tudo é vaidade. E assim, pensando o jovem que está do outro lado da telinha, você conhece alguém, ele está entre ver as filosofias do mundo e se encantar por elas, mas às vezes ver as coisas de Cristo não tem tanto assim. Como que você poderia ajudar esse jovem que está tão perdido nas filosofias que fala assim, mas e Deus com isso? Eu sei que vocês falaram muito sobre isso, eu sei, mas assim, pensando em outra pessoa. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho me preocupado muito. Esses dias atrás eu estava falando com um amigo meu, jovem, e eu lembro quando ele era cristão e ele virou ateu. E daí eu estava falando para ele sobre as questões da Bíblia e tal, né? Eu tenho uma facilidade com isso porque eu sei como é que a pessoa pensa, né? E aí ele me mandou um vídeo onde a mulher explica a visão de Nietzsche. E eu vi a mulher falando e falei, isso não é diferente da Bíblia, isso é perfeitamente oposto à mensagem bíblica. Parece que foi assim, Foi criado, mas criado para ser completamente oposto. E eu fiquei assim, uau! Aí eu falei para ele assim, você não consegue ver através da mentira? Porque eu sei que para ele é muito convincente, mas hoje que eu conheço a verdade, eu consigo ver através da mentira, sabe? E eu tentei explicar para ele, falei, olha, isso que ela falou tá errado, isso que ela falou presume isso, e eu fui desmontando isso para ele, sabe? Então, como eu falei no início em relação a mim, o que nos protege desse tipo de sofisma, né, é o conhecimento da verdade. Nossa, achei perfeito. Por isso Deus, Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é como ele disse, eu também já estive do outro lado. E hoje pessoas me indagam, meu pai também. Por quê? Perguntam e tudo mais. Aí eu explico e venho com questionamentos que um dia argumentos que um dia eu já argumentei dessa maneira. E para mim, e sabe, a gente tem que estar disposto a ouvir se a gente quiser mesmo ouvir. Como disse no começo, a humildade. Será que eu estou errado? Será que eu estou errado? De novo, será que eu estou errado? Todas as vezes, será que eu estou errado? No caminho inteiro você está se perguntando, né, buscando a verdade. E assim, a gente tem que ser ambicioso, a gente tem que querer a verdade, a gente não pode querer uma ilusão. Isso aqui basta. Isso aqui me conforta, me agrada. Eu costumava dizer assim, a maioria das pessoas elas vivem numa espécie de dissonância cognitiva coletiva. Elas misturam um pouquinho de verdade para que a coisa seja plausível e um bocado de mentira, e elas se equilibravam nisso, sabe? A maioria das pessoas vivem dessa forma. Elas não querem pensar no que realmente está por trás. E lá vão elas acreditando que, criando o próprio propósito, não, porque eu vou trabalhar, eu vou ter meu filho, eu vou não sei o que, parará, e essa é uma boa vida. Aí fala assim, certo, mas daqui a 100, 200 anos, você é pó e ninguém lembra que você existiu. E aí? Tudo isso que você está fazendo é para quê? Não, a gente não pensa nisso. Quando a gente para para pensar nisso, a gente se depara com um vazio de uma forma muito real. E isso causa medo, isso causa um desconforto, uma coisa terrível. Então as pessoas não querem pensar nisso, sabe? E quando você pensa nisso e você não conhece Deus, é uma coisa terrível. Tá, e aí, então assim, sério, só para clarear um pouquinho dessa questão da filosofia, eu quero dizer assim, muitas vezes na igreja mesmo, numa escola sabatina, por exemplo, a pessoa está trocando a verdade por um cara de filosofia. Kant disse isso, fulano de tal, isso aquilo, ok. E também tem uma pessoa que acabou de sair do ensino médio, ele está entrando numa faculdade, e normalmente mais de humanos, pelo menos na minha de exatos não teve isso. E aí as ideologias dão tipo, e agora? Dá um bug no cérebro e a pessoa foca naquela ideologia, porque ela não estava firmada, na verdade, por esse lado. Essa é a ideia. Eu acho uma reflexão interessante que tem que ser feita pelo que você falou no início. Tem pessoas que se convertem dentro da igreja, né? Eu conheço pessoas maravilhosas que elas vêm comigo e falam assim, eu só me converti aos 40 anos. Eu nasci na igreja, mas eu me converti aos 40. E quando eu me converti, eu ia falar com as pessoas e era muito estranho, porque no meio da conversa elas começavam a falar as coisas
Eu pensava, mas os pensamentos que essa pessoa está tendo são iguais aos que eu tinha antes de me converter. Aí eu falava assim, peraí, você é cristão? Sim. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita naquilo? Então por que você está perguntando tal coisa? Aí a pessoa tomava um susto, aí eu falava assim, por que você pensa como um ateu? E ela ficava chocada com a minha pergunta. Mas e daí eu comecei a perceber a quantidade de pessoas dentro da igreja que pensam como ateus. E por que eu sei disso? Porque eu fui ateu a vida toda. Eu sei o tipo de pensamento que o ateu, a mente ateia produz, que tipo de sentimento, que tipo de percepção eles têm, entendeu? Então eu fiquei assim, uau, existem tipos diferentes de ateus, e talvez o mais complicado seja aquele que pensa que acredita. Então tem muitas pessoas que pensam que acreditam em Deus e não acreditam. Então essa é uma reflexão e é muito útil para esse momento de Laodiceia que nós estamos, né? Cada pessoa deve perguntar, e não pensar assim, deve estar falando do meu irmão do lado. Não, pega para si mesmo. Será que eu realmente sou convertido? Será que eu realmente entro na igreja porque é isso que me ensinaram? Será que eu não deveria tentar buscar mais a fundo? Porque se a pessoa está falando da igreja, e por que ela fala dessas outras filosofias? Faz todo sentido, porque na verdade ela não acredita. É uma possibilidade muito grande. É o que eu tenho visto, pelo menos. E para aquele cara, ou para aquela moça que saiu da escola e agora vai se deparar com esse universo de possibilidades? Sugestão, dica, apoio moral. Que acabou de se formar na faculdade? Na escola. Mais perto da idade. Pensa, eu sei que você fez exatas, aí é ok, mas por exemplo, a pessoa saiu, desculpa que eu te cortei, mas tipo, a pessoa saiu da escola, ela vai entrar em um universo completamente novo, com muitas ideologias, pensamentos, biológicas também, assim, humanas também, exatas hoje em dia um pouquinho, mas nem tanto, né? Nós que professamos crer em Jesus Cristo, crer na verdade bíblica, a nossa vida tem que ser moldada e pautada nos princípios bíblicos e construída nos princípios bíblicos. Se uma coisa vai contra os princípios de Jesus, contra o que Jesus fala, não tem que ser nem opção para nós, né? Certo? E a gente viver no mundo não quer dizer que a gente tem que ser do mundo ou fazer coisas porque o mundo está nos condicionando a isso, certo? As nossas escolhas têm que ser pautadas no que queremos. O duro é se a pessoa não consegue nem perceber que aquilo é contra Cristo. Exato, é porque falta o quê? Relacionamento. A pessoa ela bebe um pouco dessa fonte e ela bebe esse tanto da outra fonte. Daqui a pouco ela vai achar que essa ideia aqui parece boba e essa aqui faz muito sentido. E ela acaba tendo uma ideia da Bíblia, né, da verdade de Deus, como uma coisa simplória, sabe? Algo que não é tão sofisticado quanto as ideias que os filósofos apresentam, mas isso é um meio enorme. Quando a gente aprofunda no estudo da Bíblia, é incrível o quão sofisticado é o plano da salvação, né? O quanto é o nosso Deus. Eu lembro que, por exemplo, quando eu era ateu, eu comecei a contemplar os problemas da existência, né, da questão do propósito, e eu via que tinha os dois lados, né? Ou você tinha a questão da objetividade excessiva, então assim, tudo é matéria, nada tem sentido, ou você tinha, não tem significado, né? A gente quer atribuir o significado das coisas. Do outro lado, você tem o excesso de subjetividade, então tudo é sentimento, existem muitas verdades, nada é real. E eu não via como resolver isso, a não ser que, e eu cheguei à conclusão, para que isso se unisse, seria necessário existir um ser, ou seja, sendo um ser consciente, ele seria capaz de atribuir significado, mas a vontade deste ser teria que ser a manifestação da realidade objetiva, então a opinião dele teria peso de verdade. E daí eu fui montando esse ser na minha cabeça, ao contemplar os problemas existenciais, e eu falei, uau, ele se encaixa muito com o Deus descrito na Bíblia. E aí comecei a ver o quão complexo é a proposta, né, de Deus. E não tem nada a ver com o que a gente vê em outras crenças, né, onde os deuses são apenas seres humanos com poderes, né? Tem os mesmos defeitos, as mesmas limitações, tem ciúme, né? Então, não tem essa sofisticação. Então, se a pessoa não compreende quão profunda a Bíblia pode ser, a hora que ela lê qualquer filósofo, vai encantar ela.
mas é porque ela não foi blindada pelo conhecimento de Deus. A chave, como você falou, foi o relacionamento, né? Porque, como você disse, qual a dica para uma pessoa que está saindo da escola, da faculdade? A dica, em suma, em resumo, seria: busca Deus, queira fazer a vontade de Deus e peça oração para Ele te mostrar qual que é a vontade dele, para que você não faça o que você quer, mas que Ele te mostre o que você precisa. Porque eu vou E te dê força pra fazer o que você não quer. Exatamente. Ó, a dica de ouro. Você não quer passar pelo caminho que eu passei, você quer passar pelo caminho que ele passou, que é bem mais fácil. Por que eu falo isso? Eu era um jovem que não quis saber, sabe? Não, eu vou fazer o meu caminho. E foi um caminho muito mais longo, é um caminho que precisa que Deus te quebre, né? Para que você finalmente chegue a Ele. Então, jovem, leve a sério essas coisas que a gente está falando, porque o preço que se paga é muito alto. Muito alto. Quando a gente quer ser cabeça dura. Muito. E eu vou dar um exemplo a respeito desse negócio, dessa questão, né, de você não saber o que fazer. Mas Deus, na sua Bíblia, descreve exatamente o que fazer em todas as questões, em todas as situações, em todos os momentos da sua vida. E a gente tem que parar de olhar a sociedade. Nós, como cristãos que acreditamos na Bíblia, no Deus vivo, no Jesus Cristo, nos seus princípios, temos que parar de olhar para a sociedade e achar que o que a sociedade impõe, nos condiciona, é o que devemos seguir. Porque, eu vou dar um exemplo claro, que espero que seja entendível. O plano de Deus para uma pessoa após crescer numa família é ela se juntar a outra pessoa em uma só carne e construir outra família. Sim. Mas o que as pessoas pregam hoje em dia? E a sociedade prega, não só hoje em dia, faz já um bom tempo, que o importante na sua vida é você fazer uma faculdade, é você construir um emprego, ganhar dinheiro, viajar, se estabilizar, e daí depois talvez nem pense em filho, porque vai dar trabalho, nem pense em se juntar, porque talvez vai dar atrito e você não quer problema, e sabe, uma inversão. Antes as pessoas se juntavam com o mesmo propósito, união de carne, e se casavam e tinham uma família e andavam no caminho exterior. Esse é o objetivo da palavra de Deus e que nós, como cristãos, deveríamos ansiar por isso. Nós que entendemos a existência de Deus, a gente enxerga a eternidade. A gente enxerga muito além dessa vida. Essa vida é pequena, né? Mas quando a gente não tem isso, essa vida é tudo, né? E o diabo trabalha muito em cima disso. Inclusive, antes eu poderia falar para as pessoas assim, mas e aí, né? Uma hora vem a morte, né? Só que olha o que o diabo tem feito. O diabo tem convencido as pessoas que a morte é natural, não é um problema. E daí as pessoas começam a se ver como evoluídas, se elas aceitam a morte, se elas, lidam bem com isso. E daí, olha só que engano, convencer as pessoas que morrer é bom. Isso nunca deveria ter feito parte, né, das nossas crenças. Isso que vocês falaram é muito interessante, que o Fernando falou, me fez pensar muito. A compreensão da identidade da pessoa. Porque quando você entende quem você é, você não vai se variar com as outras, né? E assim, como que foi esse momento para vocês? Não sei, na minha experiência eu tive de falar assim, a minha identidade de quem eu sou em Cristo. Vocês tiveram um momento assim? Como assim? Sim, Eu pensei que poderia acontecer isso. Por exemplo, para mim foi muito importante ver o que Cristo fala sobre mim, quem eu sou nele, baseado na Bíblia. Eu sou filha, sou amada, sou perdoada, sou obra-prima de Deus. Tudo isso teve muito impacto na minha vida, na minha jornada espiritual. Sou adventista de berço, mas tive minha conversão, como vocês falaram. Teve algum momento que foi o que fez vocês aceitarem assim, que não é sobre vocês, mas é sobre Deus em vocês? Comigo foi de imediato, porque eu acho que é um processo invertido, entendeu? A coisa acontece de tal forma que quando o Espírito vem, eu já meio que desemboco nessa compreensão. Tipo, então, tudo antes, na verdade, não fazia sentido, era que nunca assim, tarará, e agora, o Deus existe, Cristo me ama, eu sou um filho amado, Ele morreu por mim, e toda coisa meio que se fecha de uma vez só. Entendi. E assim, claro que aí tem a jornada, né? E eu sempre tenho que buscar e pegar as promessas e crer, né? Crer nas promessas fundamentais. E utilizar a Bíblia como arma, né?
Exato, porque essa é a questão da identidade, né? A identidade é chegar ao ponto de você, acima de tudo, obedecer a Deus em vista dos homens. Essa é a grande questão. E isso permeia o que a gente falou antes, em relação à sociedade. Porque a sociedade impõe você a fazer essas coisas, que vão muitas vezes contra o plano de Deus para nossas vidas. E aí, eu estou em Cristo fundamentado e quero obedecer Ele acima de todas as coisas, eu tenho escolha. Não é porque a sociedade dita que eu tenho que... Eu estou dando um exemplo, gente. Tá? Só para você saber, eu não estou julgando nada. Mas não é porque a sociedade prega isso, nossos pais, meus pais principalmente, não, vai estudar, fazer uma faculdade, vai viajar, vai... E aí a gente vê uma sociedade doente, uma sociedade sem propósito, sem união, sem identidade, sem... E isso em todas as coisas. Eu estava até conversando esses dias com alguém sobre, quando eu era mais jovem, era assim, vamos pra festa. Porque, Ontem. vai falar assim, vamos pra festa, por quê? Sei lá, né? Isso todo mundo faz, né? É isso que a gente faz pra ser feliz, né? E a gente vai lá pra beber, a gente vai lá pra não sei o quê, por quê? Isso que todo mundo faz. Existe outro jeito de ser feliz? Né? A gente não tem uma alternativa. E daí quando a gente encontra Cristo, surge a alternativa. E aí a gente vê que não precisa ser assim. Existe um caminho que é muito melhor. Eu acho que isso faz um alívio muito grande. E a gente sempre fala muito sobre autoestima, mas em Cristo eu não preciso ter autoestima, entendeu? Porque a minha identidade está formada nele. Então eu não preciso ser bom. Ele me ama, e ponto. E seria bom porque ele me ama em resposta ao que ele fez. Exato. Então, assim, isso é muito libertador. E é muito, muito prazeroso, é muito bom. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Entender a nossa identidade em Cristo e saber o quanto Ele ama. Ser livre é você... E fazer a vontade dele. Fazer a vontade de Deus. Sim. É você... Porque é prazeroso, né? Não é igual a vontade do mundo, que a gente fica assim... Lá vamos nós fazer o que eu tenho que fazer, porque eu não sei outra coisa. Mas a vontade de Deus não é assim, é gostoso fazer, né? Muito, muito. É realmente sentir ser livre. É o sentir que você nasceu para fazer isso. É natural. Exato. Porque o mundo prega essa liberdade que você, na verdade, está preso. É uma liberdade que... Uma falsa liberdade. Né? Condicional, exatamente. Uma prisão. Você acha que está livre e está preso, né? Está preso. Inverte a coisa. Isso é muito interessante. É aí que está o engano. O engano, como dizem, né? Ninguém quer enganar alguém com uma nota de R$3, mas vai fazer uma de 2 bem igualzinha. Bem igualzinha aqui, ó. Vou te dar uma de 2 aqui, mas é falso. É a liberdade que o outro lado oferece, né? Nossa, incrível. Assim, eu não contei pra vocês, mas a gente vai fazer um quadro especial aqui nesse programa. É sério. Mas vai dar certo. Tem alguma coisa que vocês acham que tem mais que seria importante assim falar, que não comentou, antes da gente ir pra esse momento especial? A gente falou bastante coisa, né? Foi maravilhoso, não foi? Bom, vocês pensam, se você gostou, se você está gostando porque ainda não acabou, aproveita, compartilha com seus amigos esse vídeo tão especial e deixa um like, comenta o que você está achando também. Pronto, e agora? Pensaram? É preciso confiar no poder da oração, porque as pessoas seguem caminhos diferentes e algumas pessoas elas se satisfazem com o mundo, elas não querem saber de Deus e outras não. Então assim, cada pessoa vai ter uma história, sabe? Cada pessoa precisa de um antídoto diferente, né? De uma solução diferente. E Deus sabe todas as coisas. E às vezes a gente se desespera, a gente tem pressa, a gente quer fazer, que nem falta, força da pessoa, pega na pelo pescoço e faz ela. Né? Mas a gente sabe que não adianta. Mas ao mesmo tempo, com frequência a gente falha na oração, sabe? Então eu digo, ore e persista. Eu demorei 20 anos para encontrar Cristo. Eu tenho dó de quem orou por mim, mas assim, obrigado a todo mundo. Viva essas pessoas. Viva essas pessoas. Entendeu? E é isso. Muito bom. Eu queria saber de vocês, porque agora eu sei é uma frase. Que agora eu sei de onde eu vim, para onde vou. Mas a questão é, qual que foi o agora eu sei de vocês em uma frase? Por exemplo, agora eu sei que eu sou amada, por exemplo. Em uma palavra, como que vocês poderiam resumir a jornada de vocês? Falar assim, agora eu sei, nananana. Tá, ficou mais de uma palavra. Pode ser duas. Pode ser duas. Ou três. Vocês entenderam? Isso é interessante porque
quando eu estava no processo de conversão, um dia a Mayara perguntou, ela falou assim, depois ela ficou frustrada, né, de tanto eu tentar argumentar e não dava nada. Aí ela falou assim, primo, você se sente amado? E eu fiquei, nossa, que pergunta, né? Assim, uau, eu nunca perguntei Do isso. nada, assim. Claro que eu não sei. E eu fiquei surpreso com a resposta, eu falei, cara, eu não sei se eu me sinto amado. E depois eu fiquei pensando tanto sobre isso. E quando o Espírito Santo veio, agora eu sinto que eu sou amado. Eu sou amado. Então, isso que você falou, na verdade, teve uma parte muito grande na minha história. Descobrir o quanto eu sou amado. É seu, tá? Não tem certo nem errado, fica à vontade. Eu sei, mas é que é muito difícil resumir. E eu não falei antes, né? Eu não ajudo. Mas as coisas são melhores de bate-ponto na hora. Mas eu não posso descrever de outra maneira do que ele falou, porque o amor, se você for descrever Deus é amor, e sentir que você é amado e que você escolheu aceitá-lo e amá-lo também. Então agora eu sei que eu sou amado e que escolhi amá-lo também. É isso. Não tem como descrever. E uma coisa que eu quero enfatizar é a questão da escolha. Nós não somos uma planta. A luta é exatamente isso. É a nossa escolha. O grande conflito entre o bem e o mal é da gente definir as nossas escolhas para o bem ou para o mal. E quem vai agir em nós para nos escolhermos o bem é o Espírito Santo, é você buscar Ele. Senão nós somos condicionados ao mal. Se não estamos em Cristo, estamos no mal. E a escolha é a base de tudo. E todos nós temos escolha, independente da situação que estamos. E a melhor escolha que a gente pode fazer é uma só: se entregar a Jesus Cristo. Eu quero te conhecer, eu quero estar com você, eu quero ter um relacionamento com você. Se ele fosse falar uma segunda frase, eu sei qual seria. Porque a gente teve o mesmo motivo, né, para encontrar Cristo, que era buscar a verdade. E por que a verdade? Porque a verdade traz propósito, né? Então assim, agora eu sei o meu propósito, eu sei a verdade, eu sei o meu propósito, e agora a vida faz sentido. Porque sem sentido, eu não faço questão de viver. Entendeu? Então assim, eu só consigo viver e com prazer agora. Por isso que Jesus não fala, vou te trazer vida, ele fala, vou trazer vida e vida em abundância. Ou seja, tudo que a vida deveria ser, que vocês nem sabem. E eu quero enfatizar uma questão muito importante em relação à verdade. A verdade é a realidade. Se você não está fundamentado na verdade, você não está vivendo a realidade. A realidade de você saber que Cristo morreu por você, que após a morte e ele vai voltar e serão ressuscitados quem morreu em Cristo. É a verdade que a nossa natureza está escrita na Bíblia. Os mandamentos são porque ele criou a gente, sabe o que é melhor pra gente. E não fala isso porque ele fala, eu quero que você segue o que eu estou mandando. Mas ele fala assim, filho, eu te amo tanto, eu te criei, eu sei o que é melhor pra você, faz isso aqui. É como aquele filho criancinha que vai colocar o dedo na tomada, aí o pai fala, não meu filho, não faz isso. Vamos brincar aqui, faz isso aqui, ó, porque eu te amo. E aí você está relutando, eu quero ser livre, eu quero enfiar o dedo na tomada. E o amor de Deus, assim, às vezes fala, Deus me ama, mas a pessoa imagina aquele amor frio, distante, um amor, né? Não, o amor de Deus é eterno, é cheio de ternura, Deus quer abraçar a gente, sabe? Igual você tem aquela criancinha que você ama, e é algo muito real. Eu costumo falar que Deus é fofo. E sabe, ele é um pai amoroso, ele não é um chefe que, sabe? Ele é aquele Deus que você, filho, está querendo comer muito doce, exemplo, porque está te dando prazer, mas no fundo está te destruindo. E ele fala assim, não filho, não come doce, vou te dar aqui fruta. E aí você vai falar, não é isso que eu quero, mas é isso que eu preciso. E ele sabe que a gente precisa, e que a gente se entregue a ele porque ele sabe que a gente precisa, ele sabe, ele criou, ele é o Deus criador. E no agir dele, tá? Isso que você está falando,
a maneira como ele age, a gente vê que assim, eu vejo humor no agir de Deus. Às vezes eu vejo que faz uma coisa daquele jeito para eu rir. Ele sabe que eu vou ver, eu vou dar risada. E eu sei que eu estou rindo, e quem está olhando para mim, vendo eu rir, está rindo junto comigo. E eu acho isso incrível. Sabe? Então tem esse carinho muito pessoal nas pequenas coisas, desde a correção, sabe? A paciência. E realmente é isso que você está falando. Amém. Nossa, que mensagem incrível, gente. Não tem nem palavras. Infelizmente, tudo que é bom passa rápido. E não sei pra você, gente, mas que bate-papo incrível, né? Mas pra gente finalizar, com chavíssima de hoje, a gente começou com o Célio orando. Você ora pra gente, Fê? Oro, com certeza. Querido Deus, Criador, mantenedor e Redentor de Cristo Jesus, muito obrigado, meu querido Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos falar desse amor transformador, desse amor que invadiu a nós e nos mostrou o caminho de vida e nos deu o propósito, Pai. É só em Ti que temos, e como é bom, nos mantenha, Pai, não deixe nos distanciar do Senhor. E que o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu juízo, pela sua justiça, Pai, continue incessantemente batendo na porta dos corações das pessoas. Amém. E que isso incite ela, que nós, nesse momento, possamos ser seus instrumentos, para que nós diminuamos e o Senhor cresça, para que sejam atingidas essas pessoas e elas se entreguem ao Senhor, porque o Senhor é o caminho de vida. Continue nos abençoando, nos protegendo em nossa caminhada, nos prepare para a sua vida. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninos, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. E para você que está na sua casa, a gente vai combinar uma coisa especial. Você vai colocar, se você chegou até aqui no final, escreve: agora eu sei que sou amado, para a gente saber que você estava aqui e você também sabe que você é amado. Que a gente possa, para você e a gente, enfim, não se esquecer de que Deus tem lindos planos para a sua vida. E que o maior desejo dele é que você encontre um propósito de vida. E o mais importante, não um propósito qualquer, ele quer te dar um propósito. Que Jeremias 29:11 fala que Deus tem planos bons para você. Planos de bem, não de mal, mas para te dar esperança de um futuro ao lado de Cristo. A gente se vê no próximo Agora Eu Sei de onde vim e para onde vou. Até mais.